A Bíblia é mais do que um texto antigo. É um documento vivo, que respira, relevante para nossas vidas ainda hoje. Em suas páginas estão profecias, algumas cumpridas, outras se desenrolando diante de nossos olhos. Essas profecias não são meras previsões do futuro. São mensagens de Deus, avisos e promessas que nos guiam pelas complexidades do nosso tempo. Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, vemos os ecos dessas antigas declarações. Guerras e rumores de guerras, desastres naturais, decadência moral, não são apenas manchetes do noticiário. São placas de sinalização apontando para o cumprimento da profecia bíblica e nos lembrando da urgência dos nossos tempos. O mundo muitas vezes descarta essas profecias como ultrapassadas ou irrelevantes. No entanto, à medida que mergulhamos mais fundo em seu significado, descobrimos uma verdade surpreendente. Elas são mais relevantes hoje do que nunca. A Bíblia fala aos nossos corações, aos nossos medos e às nossas esperanças com uma clareza que transcende o tempo e a cultura. É um chamado à vigilância, uma lembrança de que estamos vivendo o desenrolar de um plano divino. Um plano que começou na aurora da criação e culminará no retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você deseja continuar explorando essas revelações e entender mais sobre as profecias bíblicas, inscreva-se no nosso canal. Junte-se a nós nesta jornada espiritual. Uma das profecias mais marcantes sobre os últimos tempos é a previsão de apostasia generalizada. O termo apostasia não se refere necessariamente ao abandono completo da fé, mas a um afastamento gradual da verdade do Evangelho. Vemos isso acontecendo ao nosso redor hoje, enquanto igrejas se esvaziam e tradições antissagradas são deixadas de lado. O mundo abraça cada vez mais o secularismo, substituindo a fé pelo materialismo vazio e a busca por prazeres passageiros. O relativismo moral se enraizou, confundindo os limites entre o certo e o errado, o bem e o mal. Esse desvio da graça de Deus não se limita ao mundo secular. Mesmo dentro da igreja, vemos uma crescente aceitação de doutrinas que contradizem os ensinamentos claros das Escrituras. Essa decadência espiritual não é motivo para desespero, mas um chamado à ação. Como crentes, devemos nos apegar à verdade imutável da Palavra de Deus. Devemos ser faróis de luz em um mundo que está escurecendo, firmes em nossa fé e proclamando o Evangelho com ousadia e convicção. A profecia da apostasia serve como um lembrete severo da batalha espiritual que se trava ao nosso redor. É um chamado à vigilância, para guardarmos nossos corações contra os sussurros sedutores do mundo e permanecermos firmemente enraizados no amor e na graça de Jesus Cristo. A Bíblia fala de um tempo em que o conhecimento aumentará e os homens correrão de um lado para o outro. Essa profecia encontra seu cumprimento nos avanços científicos e tecnológicos surpreendentes da nossa era. Temos testemunhado avanços incríveis na medicina, comunicação e viagens. O conhecimento que antes estava oculto agora está disponível na ponta dos nossos dedos, e o ritmo das descobertas parece acelerar a cada dia que passa. O mundo se tornou cada vez mais interconectado, com comunicação instantânea conectando continentes e culturas. No entanto, essa explosão de conhecimento não ocorre sem perigos. A mesma tecnologia que aproximou o mundo também pode ser usada para fins destrutivos. A proliferação de armas de destruição em massa serve como um lembrete sério das consequências potenciais do avanço científico desenfreado. Ao nos maravilharmos com as maravilhas da ciência moderna, devemos lembrar que o verdadeiro conhecimento está enraizado na sabedoria de Deus. Devemos usar esses avanços com responsabilidade, guiados pelos princípios do amor, da compaixão e da justiça. Seção 4. O frio da indiferença. Talvez uma das profecias mais dolorosas sobre os últimos tempos seja a previsão de um declínio global no amor e na empatia.
O próprio Jesus alertou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Vemos essa profecia arrepiante se cumprindo no egoísmo generalizado e na indiferença que caracterizam grande parte da sociedade moderna. As pessoas se tornaram cada vez mais isoladas, refugiando-se em suas próprias bolhas digitais e perdendo de vista as necessidades daqueles ao seu redor. Os laços de comunidade e família estão se desfazendo, substituídos por uma cultura de autoabsorção e gratificação instantânea. Essa falta de empatia se manifesta de inúmeras maneiras, desde o aumento do discurso de ódio e da intolerância, até o descaso insensível pela situação dos pobres e marginalizados. O mundo parece ter perdido sua capacidade de compaixão, sua capacidade de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa fome espiritual de amor é um resultado direto do nosso distanciamento da fonte de todo amor, o próprio Deus. À medida que nos afastamos dele, nossos corações se esfriam e nos tornamos insensíveis ao sofrimento dos outros. Seção 5 Ecos de trovão distante. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras profecias sobre guerras e rumores de guerras, um tempo de agitação e convulsão global. Hoje, estamos testemunhando o cumprimento dessas profecias em uma escala sem precedentes. Dos campos de batalha do Oriente Médio às crescentes tensões entre superpotências, o mundo parece estar à beira do caos. Rivalidades antigas estão ressurgindo, alimentadas pelo extremismo religioso, tensões étnicas e a sede insaciável por poder. O terrorismo se tornou um flagelo global, incutindo o medo nos corações de milhões e desestabilizando regiões inteiras. A ameaça de uma guerra nuclear, antes um pesadelo distante, agora se aproxima, lançando uma longa sombra sobre o futuro da humanidade. A ascensão de nações rebeldes e a proliferação de armas de destruição em massa criaram um cenário global volátil e imprevisível. Esses conflitos não são meramente políticos ou ideológicos por natureza. São batalhas espirituais, manifestações da luta cósmica entre o bem e o mal que se trava desde o início da criação. A Bíblia nos avisa que nos últimos dias, Satanás descerá com grande fúria, sabendo que seu tempo está curto. Seção 6. Uma terra renascida. Em meio à turbulência e incerteza do nosso tempo, um evento se destaca como um farol de esperança e um testemunho da fidelidade de Deus: o renascimento da nação de Israel. Durante séculos, o povo judeu esteve espalhado pelo mundo, um povo sem pátria. Então, em 1948, um milagre aconteceu. Contra todas as probabilidades, a nação de Israel renasceu. Este evento momentous não foi meramente uma nota de rodapé política na história. Foi o cumprimento da profecia bíblica, um sinal de que Deus não havia se esquecido de seu povo escolhido. O profeta Ezequiel escreveu: Eu os tirarei das nações e os reunirei de todas as terras, e os trarei para a sua própria terra. A restauração de Israel como nação é um lembrete poderoso de que as promessas de Deus são verdadeiras. É um sinal de que estamos vivendo nos últimos dias, o tempo em que Deus está cumprindo suas antigas alianças. O renascimento de Israel não é apenas um milagre para o povo judeu, é um milagre para o mundo inteiro, um sinal da fidelidade de Deus e um prenúncio do futuro glorioso que aguarda todos os que creem. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre profecias bíblicas e eventos atuais, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não perca nenhuma atualização.